Olá, detetives da Bíblia! Tudo bem com vocês, amiguinhos? Eu sou a tia Rebeca e hoje vamos para mais uma aventura da Bíblia. Eu queria contar para vocês hoje a história de uma criança muito especial. Sim, uma criança como você. Você conhece a história de Samuel? Samuel era um menino que tinha um relacionamento muito lindo com Deus. Mas antes da gente falar sobre ele, eu queria falar sobre a mamãe dele. Você sabe o nome da mamãe do Samuel? A mãe do Samuel na Bíblia se chama Ana. Ela era casada com seu marido, que se chamava Eucana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Ela tinha o sonho de dar à luz a filhos, de engravidar e ter um bebê. Mas ela não conseguia porque ela era estéril. E ela ficava muito triste, porque era o sonho dela, junto com seu marido, ter um bebê. E ela orava a Deus. Ela orava e pedia: Senhor, por favor, atende o meu clamor. Ela queria muito um filho para dar continuidade à sua família. Certo dia, Ana estava orando com o coração muito entristecido na frente do templo. O templo era como se fosse uma igreja naquela época. E ela orava na frente do templo, só que ela não orava com palavras. Apenas a boca dela falava as palavras, mas não saía nenhum som. Então, sabe quando a gente ora baixinho e não sai som? Ela orava mais ou menos assim. Você ouviu alguma coisa? Não? Então, eu também não, mas no meu coração eu estava falando alguma coisa. Ana também. Ana estava orando ao Senhor, pedindo que ele atendesse o pedido dela sobre ter um filho, porque ela estava muito entristecida. E naquela época, lá atrás, se a mulher não tivesse um filho, ela não era considerada uma pessoa bacana naquele momento, naquela sociedade. Ela era vista como uma mulher inferior às outras que tinham filhos. Que coisa, né? E aí ela orando ao Senhor, pedindo um filho, de repente um sacerdote do templo, como se fosse um pastor, sabe? Ele veio e olhou para Ana e pensou assim: essa mulher tá ficando meio maluquinha, ela tá fazendo o que aí? Falando sem falar palavras? Que estranho isso. Ele não entendeu que ela estava orando. E ele falou para ela: mulher, o que tá acontecendo com você? E ela falou: não, Senhor, eu estou orando ao meu Deus. Eu estou orando em meu coração. E ela nem falou para ele o que ela estava pedindo a Deus, mas a gente sabe que ela estava pedindo um filho a Deus. E o sacerdote falou para ela que Deus conceda o que você pediu, que Deus faça aquilo que você pediu. E aí, olha que beleza, um milagre aconteceu. Deus enviou o Samuel. Ana deu o nome do filho dela, que nasceria do seu ventre, da sua barriga, de Samuel. Olha que legal, Deus atendeu a oração de Ana e ela ficou muito feliz, porque era o sonho dela ter um bebê. Samuel, então, ele nasceu, a mamãe cuidou dele e a mamãe tinha um coração tão grato e tão feliz por tudo aquilo que ela resolveu fazer com que Samuel vivesse sempre no templo, sempre na igreja, dedicando a vida do Samuel a Deus, porque se Deus deu para ela, ela vai dedicar a Deus também, ela vai colocar nas mãos de Deus. Então Samuel cresceu no templo, cresceu ali com o sacerdote Eli e aprendeu muitas coisas sobre Deus. Muito legal, né? E assim como você, uma criança, Samuel pequeno, ele aprendeu coisas sobre o reino, sobre o amor de Deus, sobre a sua palavra. Certo dia, quando Samuel estava dormindo, bem tranquilo, estava lá, Eli, que cuidava dele, o sacerdote do templo, também estava dormindo, praticamente dormindo. E Samuel ouviu uma voz falando: Samuel! E ele achou que era Eli e foi correndo perguntar: sim, senhor, o que o senhor quer? Porque ele era muito educado, né? Ele chamava ele de senhor. É legal a gente chamar os mais velhos assim também. E ele falou: sim, senhor. E ele ficou confuso. Samuel, eu não estou te chamando. Vá dormir. Samuel voltou a dormir. E aí, mais uma vez, aquela voz falou de novo: Samuel. E Samuel correu para Eli, para o quarto de Eli, e falou: sim, senhor, você está me chamando? O que você deseja? E Eli: não te chamei, Samuel, que estranho. E aí, mais uma vez aconteceu isso. E quando Samuel foi perguntar para Eli, ele já entendeu.
era o próprio Deus. Deus amava Samuel e queria falar com Samuel, queria ter um relacionamento com Samuel, queria usar o Samuel, que era uma criança somente, para fazer a sua vontade, naquele lugar onde ele morava, para falar com ele e usar ele para falar com as pessoas também de Deus. Então, ele, muito esperto, entendeu que era Deus e falou assim para Samuel: Samuel, da próxima vez, então, você responda assim: sim, Senhor, fala que teu filho escuta. E aí, Samuel respondeu exatamente assim, mas ele respondeu dessa vez para Deus. E Deus falou com Samuel. Deus falou com Samuel. Já pensou que incrível ouvir a voz de Deus? Você também pode, amiguinho, ouvir a voz de Deus. Você só precisa abrir o seu coração. Você pode orar e pedir: Senhor, eu acredito que o Senhor pode falar comigo. Fala ao meu coração, assim como o Senhor falou com o menino Samuel. Assim como o menino Samuel, Deus pode falar com você, ter um relacionamento com você. Você quer isso? Abre o seu coração, ore ao Senhor e peça: fale comigo, Senhor, no nome de Jesus. Amém? É isso, amiguinhos. Muito obrigada por ouvirem mais uma historinha. Semana que vem a gente tem mais um vídeo, beleza? Não percam. Tchau, tchau!